E eu acho que aí que tem o desafio, porque quando você está acostumado a um outro tipo de cultura... Às vezes demora, né? Demora. E por isso, para nós, empreendedorismo é isso. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Gederson mais uma vez e nossa convidada é a Patrícia Araújo, que é a diretora de Recursos Humanos do Mercado Livre. Bem. Empresa que a gente já conhece bem, né, Gederson? Já visitamos lá algumas vezes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Patrícia. Bem-vinda ao nosso webcast, né? O podcast da Você Está Contratado. Uma honra estar aqui, ainda mais lembrando de quando nós nos conhecemos, né? Quase 3 anos. Bons momentos pré-pandemia vivemos no Mercado Livre, né? Com certeza. O pessoal tem muita curiosidade sobre o Mercado Livre, como é trabalhar lá. Essa empresa vem, afinal de contas, crescendo exponencialmente, Patrícia. Mas antes de falar do Mercado Livre, vamos falar de você um pouquinho? Vamos nessa? Quanto tempo você trabalha com recursos humanos e por que você escolheu essa área? Olha, quase 25 anos de experiência dentro de recursos humanos e eu diria que assim, eu escolhi porque eu achei que era a forma que eu tinha de fazer mais impacto no mundo. Quando eu comecei minha carreira, uma coisa que eu pensava muito era que eu era melhor com grandes grupos, com pessoas, com mais do que uma pessoa dentro de um consultório. Eu fiz psicologia. E isso foi uma das coisas que começou a ficar mais forte conforme eu fui fazendo uma experiência e tendo meu estágio dentro da área do mundo de organizações. O impacto que eu podia ter, a força e digamos assim, a capacidade de ir além dos limites de um só espaço era muito mais forte quando eu juntava pessoas junto comigo numa missão, num propósito. E isso era algo que me chamava a atenção. E foi daí, assim, pequenos passos, grandes passos, que eu fui aprendendo a ainda gerir ainda mais, né, o que a gente precisa fazer para transformar e impactar o mundo. Foi um pouco daí que nasceu meu desejo de transformação do mundo mesmo. E lembra do primeiro emprego? Lembro. Nossa, foi ótimo. Meu primeiro... Como não teria sido com a Patrícia, né? Qualquer experiência é ótima. Não, foi ótimo mesmo. Eu vou contar o meu primeiro estágio, que foi a primeira vez que eu trabalhei dentro dessa gestão de recursos humanos. Era estágio, na verdade. Eu vou falar dele porque foi muito significativo para mim. Eu era estagiária nas obras de construção civil. Uma empresa visionária naquela época. Acreditava que era importante ter pessoas de recursos humanos dentro do chão de fábrica, que no caso era construção, dos diversos lugares de construção. Tinha área de departamento pessoal, se chamava na época, e se chamava também recursos humanos. Então eu tive a honra de fazer parte e construir uma pesquisa de clima organizacional pela primeira vez para toda a organização num canteiro de obras. Realmente visionário, que bacana. E depois eu fui a isso. chefe dos estagiários, que eu me senti o máximo também. Depois era estagiária, chefe dos estagiários, fazendo a pesquisa de clima organizacional. Isso há 25 anos atrás, mais ou menos? 25. Chefe desde o primeiro emprego já. Foi muito legal. Isso bacana, porque eu sou engenheiro civil de formação, olha aí, eu acho que você não sabia disso. Não. E comecei a minha carreira trabalhando em obra, em construção civil. Fui estagiário de construção civil em prédio. E aí eu fico imaginando uma Patrícia Araújo como responsável de RH de um canteiro de obras que tem as suas ambiente super masculino, peculiaridades, né? Estamos falando de 25 anos atrás também ainda. Puxa. Chão de fábrica. Mas foi bem importante para nós, assim. Eu acho que primeiro, não por ser chefe dos estagiários, mas porque a gente conseguiu fazer algo muito diferente, que era fazer a pesquisa de clima organizacional dentro de uma empresa de construção civil. Estar presente naquele momento em 5 canteiros de obras que existiam dentro de Campinas e região. E, não, na verdade, eu achei que a gente pôde fazer pequenos impactos ali. Isso né, foi muito legal. Muito diferente. E como mim. É que foi ser chefe tão jovem, recém-formada, estagiária? Aliás, talvez não estivesse nem formada, né? Porque era estágio. Não, né? era estágio. Tava ali. Primeiro emprego, chefe logo de cara. Eu não achava que eu era chefe, nada disso, mas sim, eu tinha que orientar algumas... Eu acho que primeiro foi uma grande honra, porque de algum jeito eu estava conseguindo, eu era a primeira estagiária do grupo, dentro dessa de Campinas e região. De algum jeito, eu acho que eu consegui fazer uma diferença, que depois a gente colocou outros estagiários em outras localidades, e aí eu podia orientar, ajudar, e obviamente o mais importante foi essa pesquisa e o trabalho que veio depois da pesquisa de clima. Eu lembro bastante da minha líder, na verdade, ela era a nossa chefe, e ela me deu essa
capacidade, essa oportunidade, né, de fazer essa contribuição. Foi bem legal, E eu tenho certeza, Patrícia, que você ainda tem contato com ela, né? Tenho certeza disso. Solange, muito obrigada. Foi a primeira grande oportunidade. Parabéns, Solange, que percebeu o potencial da Patrícia na época e pela preocupação que teve com o pessoal de canteiro de obra, né? Que acho que desse setor ainda pode ser visto como novidade. É verdade. E o que mais? Fala um pouquinho mais de recursos humanos, trabalhando nessa área. Conta outra história bacana, assim, de impacto. Acho que a história recente tem sido a mais importante, né? Que a gente já pôde vivenciar, eu particularmente. O ano de 2020 foi absolutamente importante na nossa transformação como gestão. Acredito que todos nós... A gente está falando da experiência da Patrícia à frente da área de People no Mercado Livre. Exatamente. Isso aí. E num momento extremamente importante para o mundo. Acho que a experiência não só profissional, mas a experiência de poder contribuir com a gestão e estar também ao mesmo tempo passando por tudo que nós passamos juntos, acho que esse foi para mim o grande momento diferenciado, assim. Vamos, antes de falar de período de pandemia, fala mais no geral, como é que é trabalhar nessa área dentro do Mercado Livre? Quantas pessoas tem lá? Quantas pessoas em recursos humanos? Olha, nós somos hoje, quando eu entrei em 2018, final de 2018, nós éramos 23 profissionais de recursos humanos. Até o final deste ano, nós vamos ser por volta de 180. Uau. Só em recursos humanos. Só em recursos humanos. No período de 3 anos. E no período de 3 anos, quando com 2 entrei, de pandemia. Exato, mas também, 6 olha... vezes maior a equipe. Quando nós nos conhecemos, você lembra? Sim. Nós tínhamos 1.800 colaboradores em novembro de 2018. Hoje nós vamos fechar o ano com cerca de 16 mil colaboradores, sendo que só este ano nós tivemos quase 3 vezes o crescimento de headcounts de toda essa história, né, que a gente está construindo dentro do Meli. Nesse período de 3 anos é quase 10 vezes o incremento de headcount total. É isso. Louco isso, hein? E para 16 mil pessoas é uma empresa de um determinado tamanho e as coisas funcionam com o seu jeito, né? Quando passa 10 mil é outra dimensão, é outra história. É bem diferente. Como é que é? Fala um pouquinho dos diversos negócios que estão aí debaixo do guarda-chuva do Mercado Livre e aí depois como é que você e recursos humanos se posicionam. Bom, são 2 grandes negócios, mas a gente opera como um ecosystem, ou seja, a gente tem um ecossistema que é uma holding que trabalha de maneira muito, uma área tem muito a ver com, e tem bastante interface com outra, mas 2 grandes negócios, um de fintech e o outro de e-commerce. Dentro desses 2 grandes negócios, aí a gente tem vários pequenos negócios. Então, por exemplo, em e-commerce, a gente tem o Marketplace, que quase todos conhecem muito bem o Marketplace, que é onde a gente provavelmente seja mais conhecido. Nós temos também dentro desse e-commerce tudo que é uma venda de carros, automóveis, que a gente também tem um negócio específico para isso. E advertisement, que tem toda a parte de ads. Também dentro desse mercado de e-commerce. Esse business eu não conhecia, não sabia. E é bem diferenciado. Bacana. E além disso, tem um quarto dentro de e-commerce que é shops, onde a gente contribui para os empreendedores da cadeia de long tail, de terem as suas páginas também feitas por nós, umas páginas para poderem operar dentro do mundo virtual. Então, o que acontece? Nós acabamos tendo muitos diferentes competidores e mercados, segmentos diferentes, por mais que a gente chame de e-commerce. O mesmo acontece dentro de fintech, onde aí a gente tem, quando a gente pensa em todo fintech, nossa proposta de valor, a gente tem wallet, que é toda a parte já de crescimento de mercado pago, temos cartão de crédito, cartão de débito. Quando a gente olha para tudo que a gente tem feito hoje também dentro de fintech, temos a maquininha que é do mundo físico, né, que é o que a gente chama de, que é a maquininha que todos nós temos aí alguns competidores bem fortes também nessa jornada. Então, quando eu olho o mundo fintech, temos a área de mercado pago, que é a nossa marca, além de um grande braço aí também de créditos, que também faz parte dessa jornada. Esse business como um todo, todos esses negócios, eles trabalham e operam como um ecossistema,
Ou seja, a gente tem feito muito para poder fazer essa democratização, que é o grande propósito, democratizar o mercado de comércios e os sistemas de pagamento. E mais recentemente, vocês devem ter visto, a gente começou com criptomoedas também, que ainda, né, ainda muito pequeno, mas próximo também desse piloto para a gente poder começar pelo Brasil, para depois expandir para toda a América Latina. Então, Patrícia, tem muita novidade aqui. Comunidades, marketplace, criptomoedas e digitalização total, na veia, né? Você deve ter, nesses 16 mil aí, quantas pessoas são devs? Somos quase 2.000 hoje 2.000. no Brasil. Pois é, o negócio é isso, né? É esse o negócio. E quais são os desafios para recursos humanos? Como é que recursos humanos apoia o crescimento dessa empresa? Eu ia te falar isso. É claro que devs é um grande pilar importantíssimo de tudo que a gente faz. Ao mesmo tempo, tem também o mindset, a cultura do que a gente precisa ter. Era isso que eu ia falar. Como é que cuida da cultura desse desse ecossistema todo, né? Porque a cultura Mercado Livre é muito forte no mercado, né? A gente se percebe isso, né? Vocês têm essa... O que é ser... cuidar, gestionar a cultura do Mercado Livre para todo esse ecossistema, né? Eu acho que esse é o grande desafio de hoje. Quando eu olho para esse crescimento exponencial, Marcelo, que você falava quase 10, olhando só, eu vou falar aqui o que nós temos hoje. 52% dos nossos líderes, gerentes e acima, têm apenas até 12 meses de companhia. 52%. Tem Exato. Menos de um ano agora. de companhia. Exato. Pois é. Aí você volta a fazer a tua pergunta de como que a gente... Vamos de novo, né? Como é que cuida e como é que mantém a cultura Mercado Livre. Exato. Né? O contexto do crescimento exponencial, ele não é um contexto menor. Ele é muito importante, mas também ele traz outros desafios para a gestão de pessoas e talentos, principalmente quando a gente pensa em desenvolvimento de profissionais, atração, retenção. Né? Óbvio. Então, quando a gente olha para tudo isso, acho que o primeiro ponto importante, além dos devs, que é uma parte significativa, a gente cresceu muito, teve muito programa de educação também para trazer diversidade para todos os devs esse ano, então a gente cresceu, mas foi muito inclusivo também na forma desse crescimento. A gente também teve programas muito fortes para a cultura. O que é a cultura do MELI, que eu acho que é bem importante? Primeiro, é uma cultura de empreendedorismo. O que vem com isso? Nós temos alguns princípios culturais que são extremamente relevantes. E esses 6 princípios culturais são os que a gente mais, vamos dizer assim, a gente está todo o tempo colocando em todos os lugares, momentos que nós estamos interagindo. Nós acreditamos muito na cultura em execução. Não é a cultura só que a gente escreve lá o que a gente quer de princípios culturais, mas sim como que a gente executa isso no dia a dia, e a gente mede muito isso também através de pesquisas e de acompanhamentos das diversas áreas. O que são alguns dos princípios culturais? Não, tem uma oportunidade de dar o máximo de si e divertir-se no meio do caminho. Então a gente é uma empresa realmente de bastante diversão, ao mesmo tempo que a gente também tem muita intensidade, até porque crescer com essa rapidez também gera essa necessidade de agilidade, que é muito diferente. Nós temos, assim, outros princípios culturais que também são importantes para nós, como colocar o usuário no centro. Então, tudo que a gente vai pensar, para a gente pensar muito baseado no que é importante para o usuário. A gente tem também outros que são extremamente importantes para nós, mas o ponto crucial para nós é, primeiro, na hora da atração, a gente precisa atrair profissionais que já estejam muito mais próximos desses princípios culturais, porque isso vai facilitar essa entrada, esse onboarding dentro da nossa organização. Então, a atração, ter esse olhar muito forte para os princípios culturais e poder trazer esses profissionais é o primeiro ponto. Agora, mesmo assim, é muito, muito diferente entrar dentro de uma empresa que cresce tão rápido. Por quê? Grande parte dos profissionais, como eu falei, 52% tem até 12 meses. Imagina que você entra, você vem, grande parte de nós, obviamente, eu também, vem de um mundo de empresas mais tradicionais ou vem de empresas mais hierárquicas. Isso é o que acontece hoje. Quando você entra numa empresa, de um ecossistema, que é uma holding, que tem vários negócios, você, obviamente, começa a ter que aprender a trabalhar como um network, uma rede, muito mais do que como uma empresa completamente
pré-definida. É verticalizada, né? Vocês trabalham, né? Eu vislumbro uma horizontalidade de negócios e de pensamentos e de contribuição, né? É um trabalho muito mais contributivo do que esperando o superior te dizer o que você tem que entregar, o que tem que fazer, né? Então, assim, exatamente isso. Você não poderia ter falado melhor. E eu acho que é aí que tem o desafio, porque quando você está acostumado a um outro tipo de cultura... Às vezes demora, né? Demora. E por isso, para nós, empreendedorismo é isso. Nós estamos trazendo profissionais que vão nos ajudar a chegar lá. E para isso, óbvio que tem muito caminho nessa jornada que precisa ser construído juntos. Não tem e temos a oportunidade de fazer muitas coisas juntos. Temos processos, temos sistemas, óbvio, temos algumas coisas já bem, entre aspas, desenhadas. Isso não significa que quando você cresce tão rápido assim, com tantos negócios, você não tem que repensá-los. Mas o ter desenhado e ter o processo muito bem feito não quer dizer que esse processo é engessado, né? O que não pode ser é engessar o processo. É como se, principalmente vocês na área de people, estivessem revisitando o processo quase que diariamente, né? Esse processo faz sentido nesse momento com esse pessoal, com essa parte do ecossistema, né? E daí da forma como você traz também, eu imagino que uma área de fintech também não funcione da mesma forma do que uma área do Mercado Livre como um todo, né? Enfim, esse desafio para vocês em people também deve ser gigantesco, né? Gigantesco. Nós colocamos vários mecanismos esse ano, desde workshops de cultura até um bom onboarding com os líderes mais seniors, ou espaços de diálogo que nós implementamos com os líderes mais seniors da organização e que estão há mais tempo, para que possam ter ronda de conversa com pequenos grupos, 5, 6 pessoas, ou a mentoria também de diretores e acima para os que chegam ou os que são recém-promovidos. Tudo isso são espaços, entre aspas, ou mecanismos que nós colocamos para poder contribuir com essa jornada de chegar no Mercado Livre e também de ir aprendendo a poder liderar dentro de um ambiente que é bem menos, como você disse, verticalizado. E é a propagação da cultura também, né? Que o pessoal que está chegando aprenda com quem já está lá, como é que é o jeitão de ser, a maneira de trabalhar. Fundamental para a pessoa ser bem sucedida também no seu onboard, né? Mas como é que vamos dar um passo atrás aqui no processo seletivo? Como é que vocês aferem empreendedorismo e as outras características que vocês querem nas pessoas para fortalecer a cultura da Amélie? Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. É importante, porque a gente busca muito os profissionais que estejam... são muitas perguntas. Primeiro que alguns profissionais que participam conosco comentam que são várias conversas, e é verdade. São várias conversas. São várias conversas. Qual é a duração de uma entrevista típica? 45 minutos. 45 minutos. Mas a pessoa é entrevistada por pessoas de departamentos diferentes, além daquela para onde ela está se candidatando? Exato. Normalmente departamentos diferentes, mas uma coisa mais importante, ao final do processo, existe um bar raiser, que é um profissional que foi treinado e desenvolvido para nos ajudar a fazer um check da cultura. Só do fit cultural. O que significa isso? Não pode ser alguém que conheça aquele tema ou aquele trabalho no detalhe, com profundidade. Não é uma conversa técnica. É uma conversa do comportamento, do que a pessoa já viveu, do que ela vive, do que ela busca. Que ela pensa, né? E do que ela pensa. É uma pessoa interna do Mercado Livre, não de recursos humanos, que desafia a qualidade do processo seletivo que foi conduzido por vocês até aquele momento, para ter certeza que está levando a barra e vai trazer uma pessoa boa que vai contribuir para a cultura da empresa. Exatamente. Essa pessoa, esse profissional, vai aferir o que é o fit cultural e a oportunidade daquele profissional, daquele candidato de estar conosco e ser bem sucedido. Ou seja, se RH e o futuro líder daquela pessoa fizeram um bom trabalho.
E também outros, né, que foram outros entrevistadores também. O ponto mais importante aqui é que existe e precisamos estar sempre atentos ao check da cultura, porque quando você cresce muito rápido, vem muitas vezes aquele desespero de trazer logo. Achou, traz. Achou, traz. Conhece um pouco, traz, resolve. Patrícia, você não pode cair na tentação de voltar a ser um canteiro de obras, né? Porque esse é o dia a dia de um canteiro de obras. O que você sabe fazer? Entra aqui, vamos junto comigo, né? Olha, só fazendo porque eu fazia muito bom recrutamento e seleção lá também. E numa empresa que cresce exponencialmente, que multiplicou por 10 a quantidade de funcionários, a tendência é fácil, né? De você cair nessa tentação, tentação de vamos, bota pra dentro, vamos embora, quem tá precisando de músculo. Basta a experiência. Mas não, vamos trazer a pessoa certa. Isso, eu acho que é um conceito, eu não tenho certeza se foi a Amazon que criou isso, eu sei que a Amazon tem esse papel, mas eu não tenho certeza que eles foram pioneiros. Tem várias techs que têm um papel também de aferir um pouco o feito cultural, sim parte de, principalmente empresas de tecnologia, eu diria. E você preza muito por diversidade também, Patrícia, né? É uma champion desse tema. Então, como é que vocês inseriram essa preocupação nos processos seletivos? É um ponto muito importante. Primeiro, quando eu cheguei, nós estávamos um pouco bem aquém do que a gente queria, também como organização. E a gente acredita em diversidade porque toda a nossa plataforma, todas as plataformas, ou no mundo físico, como eu disse, de uma parte do nosso negócio, a gente tem muita diversidade. Então, para nós representarmos bem nosso usuário, a gente acredita que a gente precisa ter de diferentes formas de pensar o mundo. Então, para isso, diversidade é o ponto mais forte da nossa agenda e tem sido. Hoje, o que nós fizemos para contar algumas das questões aí que foram colocadas em prática? Primeiro, grupos de afinidades. Nós temos 4 pilares principais que são super importantes para pensar conosco o que nós queremos, qual é essa estratégia, o que a gente quer pôr para rodar. Segundo, nós colocamos alguns targets, alguns indicadores do que nós queríamos ver também. E os líderes hoje dentro da nossa organização, eles são corresponsáveis, eles têm esses indicadores. Então, por exemplo, os líderes que iam fazer contratação, eles têm um percentual do que é o que a gente espera que eles tragam, seja para mulheres, ou seja pensando em diversidade de gênero, ou diversidade também de outras questões. Então, a gente põe um target e a gente hoje conseguiu, falando um pouco de números, né? Estamos com todo o Mercado Livre, 49% do Brasil hoje são mulheres que trabalham no Mercado Livre. Boa. 43% de mulheres em posições de gerentes e acima. Conseguimos ir além do que a gente tinha se proposto, que era de contratações de 2.500 profissionais, né, que a gente pensava muito em trazer, né, etnia. Então, 2.500 contratações de negros dentro do Mercado Livre. E quando a gente olha só esse ano, quando nós olhamos também para esse impacto, hoje a gente está temos ainda muito para fazer, tá? Eu não quero sentar aqui e dizer que a gente já está super bem. Não, na verdade, muito, muito pouco perfeito. Mas de onde nós estávamos para agora, acho que foi crucial a gente ter foco. Uma das questões que a gente coloca também para contratação é a gente ter 2 mulheres no processo de seleção, também para finalistas. Candidatas, né? Como candidatas, tá. Para finalistas. Então, eu li recentemente um artigo acadêmico falando sobre isso, né? E eu achava que eu tinha uma prática legal, que era ter pelo menos uma mulher entre os candidatos para qualquer vaga, né? E o que eu descobri foi que uma não necessariamente faz a diferença. O número é 2. Você precisa ter entre os candidatos pelo menos 2 mulheres. Aí sim você vai mover o ponteiro nas contratações. É isso mesmo. Nós temos esse grande objetivo de 2 mulheres. E tem muita coisa acontecendo muito bem, tá? Mas vocês já estão... 49% do quadro é feminino e 43% das posições de gerência para cima também são de mulheres. Isso aí muito maior do que a grande maioria das empresas brasileiras. Bem acima da média. Super acima da média. O Brasil... Super acima da média. Me corrijam vocês 2, por favor, mas o Brasil está em 30%, é isso? 30, 32%, né? 30, né? 32, eu acho. Você tem razão. Quando eu olho para... Tá acima da média porque a gente está trabalhando para manter. Então, mesmo crescendo dessa maneira tão rápida, a gente não deixou de lado o que era o objetivo de inclusão e de trazer diversidade E eu entendo que diversidade, gente, também é muito além do que eu estou falando. Nós buscamos diversidade de diferentes formas de pensar, porque isso traz inovação e também representa aí quem são os nossos usuários.
Por outro lado, é claro que nós temos que colocar estratégias, temos que colocar indicadores para a gente poder também mover para esse lugar. Eu acho que o fato de estarmos tão além tem a ver com o que a gente tem feito. Nós fomos reconhecidos recentemente como a primeira empresa, a melhor empresa para mulheres trabalharem pelo Great Place to Work, que nos orgulhou muito. Foi esse ano, foi a primeira vez que a gente entrou nessa pesquisa no Brasil e já fomos escolhidos de cara. Sim, eu tenho bastante orgulho do que a gente está conseguindo criar. Muito legal. Agora, no mundo, quando eu olho etnia, a gente ainda quer fazer muita diferença e muito mais impacto. Hoje a gente já tem nós estamos com quase 40% de todas as contratações, 44% para ser mais específica, foram todas as contratações de etnia deste ano, por 44%. 44% de todas as contratações foram realizadas ao longo deste ano. As pessoas se autodeclaram. É o que você falou, você coloca a meta, você coloca os líderes atrás e vocês fazem acontecer. E trabalhamos muito para a inclusão, porque também tem muito o depois. O que a gente precisa melhorar ainda é nos níveis mais seniors da nossa organização também, ter mais inclusão, e a etnia continua sendo o nosso grande foco, assim como também trazer mais diversidade LGBTQIA+. Então, você falou de diversidade, que diversidade traz inovação. Fala um pouquinho de inovações e tecnologia aplicada no Mercado Livre. O que vocês estão fazendo de novidade? Acho que muitas oportunidades, até quando cresce rápido assim. Mas um dos pontos que eu acho que são o mais relevante para a área de gestão de pessoas tem sido a gente construir toda a nossa estratégia muito forte, pensando também na tecnologia para nos ajudar a chegar lá. Eu vou dar alguns exemplos. Nós criamos bots para essa época agora antes da pandemia e agora durante, a gente aprendeu muito. O que a gente fazia no começo da pandemia era, a cada semanalmente, mandar bots com algumas sugestões para o gestor de como o gestor poderia ou deveria fazer, o que deveria fazer naquela semana. Então, nós fomos, assim, educando, contribuindo, mas podendo também expandir a gestão de pessoas através dos bots que nos ajudam. Segundo outro ponto, todas as nossas pesquisas hoje com os nossos colaboradores, ela vem através de um bot. O bot que o profissional usa para se conectar, fazer responder. Muitas delas têm uma que é muito simples, que é a Pulse Check, que foi dando um pouco essa visão de como estava a motivação, como estava o ânimo das pessoas dentro da nossa organização. Esse bot tem nome? Eu acho um barato o nome que as empresas dão, que batizam os seus bots. É sempre bacana, né? A gente tem tantos nomes. Eu tenho um bot hoje até para marcar espaço, se você quiser ir, por exemplo, agora no mundo híbrido, chama Space Booking, o de marcar os espaços, se você quiser estar trabalhando dentro dos escritórios hoje, que é opcional. Então, se você trabalha no Mercado Livre, você tem vários colegas virtuais de trabalho, vários bots com quem você interage no teu dia a dia. Temos vários bots com o objetivo de contribuir para os líderes também poderem, não só os líderes, mas todos nós, temos um pouco mais de agilidade nas respostas, além de foco, né? Quando a gente lembra um líder do que fazer e como atuar, acho que também dá o foco daquela semana. Bom, né? O único ponto que eu acho que é mais a gestão mais interessante também da tecnologia que nos ajuda hoje é que a gente usa uma plataforma também para ter respostas mais rápidas. Vou dar um exemplo. Quando nós terminamos uma pesquisa de Pulse Survey, imagina que é confidencial, mas se o líder tiver mais que 6 pessoas que responderam à pesquisa, esse líder pode acessar, ou essa líder, né, podem acessar essa plataforma já no dia seguinte. Praticamente 2 dias depois de fechado uma pesquisa, se tem toda a abertura e qualquer um pode ir lá e ver os resultados dessas pesquisas em tempo praticamente real. Esse é um diferencial muito importante, porque aí a gente age muito mais focado naquele momento, naquela necessidade, e não tem um tempo, um delay muito rápido, muito grande, significativo aí. Para poder agir, né? É cair na execução e na ação, né? Como você falou, né? Não fica esperando, porque se espera o resultado, às vezes o resultado já não é mais aquele que está vivendo naquele momento, né? Isso também. Deixa eu perguntar sobre a proliferação de bots aqui. Esses bots que estão ensinando os líderes a ser melhores líderes no dia a dia, quando é que um bot vai assumir a posição de liderança? Vai ter uma equipe? Que nem a Patrícia lá atrás como estagiária, novinha já. Você sabe que essa é uma boa ideia. Não temos ainda. Olha, Marcelo. Mas olha aí.
eu não sei se a gente vai chegar neste nível, porque tem uma coisa importante que a gente acredita muito, até na área de CX, no nosso Customer Experience, que é essa possibilidade de a gente manter as relações. A gente acredita muito nisso. A nossa área de Customer Experience, até eu mesmo era uma das que falava, nossa, precisava ser mais, né, um pouco voltada à tecnologia, e a gente ainda acredita muito que são essas pessoas, esses profissionais que fazem a diferença quando entendem as necessidades dos usuários. Então a gente tem talvez um bias bem forte de que sim, o bot, a tecnologia nos ajuda a escalar, mas que nós precisamos ter pessoas ali que vão traduzir de forma muito qualitativa as necessidades. É aquilo, né? Dê ao robô aquilo que a máquina tem que fazer, né? E deixa os humanos usarem a parte humana para poder fazer o diferencial, né? Cada um na sua expertise ali, né? Eu acho que isso é muito bacana. E como é que E a gente que teve lá na Melicidade, né? Isso era uma coisa, né, Patrícia? Como é que tá aquele paraíso que é a Melicidade, que a gente teve o prazer de conhecer? Como é que foi, né? Durante a pandemia, ter que ficar em casa, longe daquele espaço? Daquele espaço que é fantástico, maravilhoso. É um dos lugares mais incríveis que eu conheço. Como é que vocês trabalharam durante a pandemia? Pois é, nós ficamos totalmente remotos, assim, os escritórios, as operações de logística totalmente, né, full, trabalhando para servir tantas pessoas que precisaram ficar dentro de casa e os empreendedores que precisavam vender e tinham que fechar seus comércios. Mas naquele momento, primeiro nós ficamos e fomos aí para esse tempo todo, nós voltamos a abrir o escritório só agora, setembro. As operações logísticas com muito protocolo continuaram operando e crescemos muito operações logísticas em todo o Brasil. Mas quando a gente olha para toda a parte do escritório, lançamos e tivemos um escritório novo, que vocês não visitaram ainda, precisam vir visitar. Muito bacana mesmo. O único problema é que é também aqui próximo da Melicidade. O único ponto é que nós ficou fechado durante toda a pandemia. Então agora nós abrimos desde setembro de maneira opcional. Nós vamos ser uma organização híbrida, já está definido isso, 50% do tempo trabalhando de casa e 50% do tempo trabalhando dos nossos escritórios. Mas assim, não só trabalhando do escritório, mas vindo para o escritório para terem os momentos que a gente chama de momentos especiais. São aqueles momentos que a gente junta um grupo, que a gente tem uma reunião. Então a gente tem feito isso, são os momentos que são significativos nessa jornada aí do nosso colaborador. A gente vai continuar nessa toada de aprender a trabalhar híbridos, todos estamos na mesma. E esse tem sido aí, a Melicidade continua grande, maravilhosa, linda. Vocês têm que vir, a gente abriu já até algumas outras áreas de facilities. Temos outras, né, salas de jogos, vocês se lembram, né? Então abrimos algumas partes. Exato. Pensa aqui rapidinho comigo sobre alguns desafios de um gestor de RH ou empreendedor. Fazer a folha de pagamento, controle de ponto e horas extras, gestão de desempenho. Tudo isso ilustra a complexidade de se fazer a gestão de um negócio. Imagina agora fazer tudo isso na mão ou com planilhas. A ineficiência, a possibilidade de erros e retrabalho são enormes. Dá trabalho, não é mesmo? Então simplifique agora a gestão do seu negócio com os sistemas da Fortes Tecnologia. Acesse o site na descrição desse podcast e conheça mais. Ganhe mais produtividade e agilidade com a integração entre as áreas de RH e DP. Incrível, era incrível. Fala de alguns aprendizados desse momento de trabalho híbrido. Muito fortemente o apoio que nós tivemos que dar a todos os líderes no primeiro momento. Então, primeiro, trazendo os guias, os guides, fazendo sessões de educação, de conversa com os líderes e principalmente uma estratégia muito diferente para todos nós que a gente chama de well-being. Grande parte do meu trabalho, além da questão cultural que a gente falou muito fortemente, tem sido também a agenda de well-being, que é essa agenda de como a gente se mantém bem, né, diante de tudo isso. Então, algumas coisas que foram realizadas através desse trabalho do well-being. Primeiro, a gente teve bastante lives para falar de luto, lives para os pais que estão trabalhando de casa com crianças, para as mães
que estavam tendo que se desdobrar e muitas vezes fazer todos os trabalhos e ao mesmo tempo ter que contribuir dentro do dia a dia, né, dentro das suas casas. Tivemos, assim, além de lives com especialistas para falar um pouco sobre Covid também, etc. Tivemos também muita diversão, porque a gente também fazia lives, por exemplo, para ir ver um museu na Espanha. Boa. Para as pessoas estarem também, happy hours virtual, nosso aniversário de 20 anos, 21 anos, foi super interessante, também proporcionando isso, né? Mercado Livre já tem 21 anos? 22 anos de idade, olha só que interessante também. Eu não sabia que era tanto tempo assim. Eu não sabia que a fundação foi em 2000, então. E é uma mensagem interessante aqui, né? Para o futuro não vai da noite pro dia, né? Não. Eu li uma aspas de Nietzsche. Coincidentemente é o mesmo número, assim, né? O Nietzsche escrevendo, dizendo: eu levei 20 anos para eu fazer sucessos da noite pro dia. Adorei. Não é? Não é sensacional? Bacana. Então, a gente olha para o Mercado Livre assim e acha, né? Pô, os caras arrebentaram agora. Nada, estouraram, 20 anos de trabalho. Só que não, né? Tem 20 anos de muito trabalho, muito né? trabalho duro. Muito bacana. Bom saber isso também. Uma mensagem legal. Dá vontade de querer já saber um pouco de números na América Latina. Qual é a representatividade do Brasil comparada... O Mercado Livre é uma empresa argentina, né? Começou na Argentina. É uma boa pergunta. São quase 60% de todo o negócio já é Brasil. É Brasil. Apesar do que muito crescimento realmente diferenciado em outros países. Mas o Brasil ainda é preponderante também na estratégia toda para todo o Mercado Livre. Desde quando no Brasil, Patrícia? O Mercado Livre? 1999, o Stélio começou, né, como sendo o braço direito aqui no Brasil. Praticamente começou a Argentina e o Brasil no mesmo momento. Né? Praticamente. Foi uma decisão dele vir e um dos fundadores também. Apostando aqui no nosso país. Muito legal. Nossos irmãos argentinos. Trabalhei em 2 empresas argentinas, acho. Né? Ou 3. 2, pelo menos, com certeza. E sempre gostei muito. Também gosto. Uma afinidade muito grande com eles. Vem cá, falou um pouquinho de como é que vocês estão indo para o modelo híbrido no futuro, né? Vamos ampliar um pouco essa visão de futuro do trabalho. O que você acha que vai acontecer, Patrícia? Quais são as transformações que a gente pode esperar do mercado de trabalho, das relações de trabalho? Quase saiu um mercado livre do trabalho. Olha, isso é uma das tendências, né? Exatamente. Mercado livre do trabalho. Olha aí, ó, pode sair Gostou dessa frase. O slogan tem que ser usado para... Tá bom, hein? Olha aí. Porque é isso. A gente tem percebido muito mais, primeiro, que os colaboradores e as pessoas, funcionários e funcionárias hoje têm necessidades que são muito além daquelas que a gente ainda poderia ter previsto, seja para ter mais tempo para eles, seja para estar trabalhando de qualquer lugar do Brasil, seja para poder definir que quer tomar um career break de um tempo. Então a gente tem percebido que o mundo, para nós mantermos e termos essa retenção ou estar engajando os colaboradores aí do futuro, não tem outra solução a não ser muita flexibilidade na gestão de pessoas e na forma como a gente pensa soluções que tragam essa flexibilidade. Porque se a gente hoje quiser encaixar aquele modelo de, não, todo mundo vai trabalhar aqui e etc, neste lugar por tanto tempo e tantas horas, acho que vai ser absolutamente complexo poder engajar e reter as pessoas. Profissionalmente, a gente sabe que tem muitos negócios que são diferentes, tá? É óbvio que eu não estou aqui querendo dizer de maneira alguma de todos os demais negócios que são diferentes desse no qual eu estou atuando. Mas esse negócio onde eu estou atuando, esse sim, exige-se já muito mais flexibilidade do que antes, e é o que a gente percebe para o futuro, não só para o nosso, eu acho que vai impactar algumas outras organizações também. Então, essa flexibilidade de gestão, diferentes formas de trazer soluções que possam apoiar essas necessidades, é isso que a gente vai ter que fazer. Você já vê muitas empresas até do Brasil abrindo escritórios até em outros países, ou pensando em soluções de trabalho absolutamente 100% remoto. Enfim, nós acreditamos muito no modelo híbrido porque tem a questão da inovação, que é extremamente relevante para tudo que a gente faz. Mas hoje, muitas vão ter que se reinventar e pensar a gestão de uma forma diferente. E quando você pensa trabalho 100% remoto, além de escritórios em outros países, você pode contratar gente em outro país, né? Exato. Exatamente. E isso já era
foi interessante perceber, já era algo que, né, Estados Unidos e algumas outras empresas já até estão fazendo, pensando em colocar a nova solução. Eles falam que para o futuro vai existir uma nova solução, que é basicamente as pessoas vão trabalhar nesse ambiente mais de um modelo mais líquido, né, de trabalho. Sim. Que é praticamente as pessoas vão trabalhar por projetos e não para uma grande organização. Esse já é um dos pontos. Forte, né? Exatamente, já era, e agora eu acho que ela só veio a intensificar e acelerar o quanto a gente está chegando próximo disso com muita rapidez. Até assusta. Mas esse é um ponto importante para nós. Como é que a gente muda a cabeça, a nossa chave também? Mudar a cabeça do empregador, né, Patrícia? Porque o empregador tem que mudar muito isso. Exatamente. Né? Você tem que se adequar à vontade. Você não consegue mais ter o teu colaborador naquela jornada de trabalho que a gente está acostumado no modelo CLT, né, que se tinha. Hoje, essa galera aí não está querendo saber muito. Mudar a mudança do empregador. E a pergunta que não quer calar, o Mercado Livre está contratando, Patrícia? Como é que estão aí? Esse crescimento exponencial está sendo acompanhado? Qual o desafio de vocês, né? Muito. Com relação? Nós tivemos bastante contratação e ainda temos que fechar um hiring plan ainda até dezembro, bem grande. O ano que vem, é claro que a gente já teve, né, um boom esse ano, a gente vai manter um pouco mais, vai ter um crescimento, mas não tão grande quanto foi esse ano em contratações. Mas sim, a gente tem bastante nesse momento, até o final de dezembro, temos bastante trabalho para fazer com o time de Talent Acquisition. Muito legal. Vamos fechar ouvindo recomendação de carreira para o nosso público, Patrícia. O que você diz aqui para o pessoal que está ouvindo? Fazer a diferença. Eu acho que quando a gente se determina a pensar que a gente precisa impactar o mundo, ou o nosso trabalho, ou o dia a dia, a gente precisa pensar até em revisitar o que a gente sabe ou o que a gente acha que sabe. Acho que minha dica aqui é pensar muito no que a gente tem de tão forte que acha que sabe fazer gestão de pessoas e repensar paradigmas que nós temos também como líderes e profissionais dessas de cadeira de gestão, para pensar o que é o futuro. Porque se a gente continuar pensando e usando os mesmos paradigmas que eu, por exemplo, tive lá na empresa que eu estava aí de construção civil para o que é hoje, honestamente, é totalmente diferente. Então, e até quando eu entrei no Mercado Livre, a profissional que entrou no Mercado Livre há 3 anos e agora é diferente. Porque a gente tem que estar repensando paradigmas ou se colocando também nesse lugar de, poxa, será que isso é válido para agora? Faz sentido para o que a gente está vivendo? Então, minha sugestão é, se quiser fazer impacto no mundo, repense e pense constantemente o que a gente está fazendo, o que nosso paradigma mental, para a gente poder também transformar e fazer a diferença em gestão do capital humano para o futuro. Acho que é isso. Bom, obrigado. E aí, gostou? Obrigado. Curtiu? Sensacional. Só falta agora visitarmos os espaços novos do Mercado Livre, da Belicidade, né? Vamos. Tomara que a gente retome um pouco aí, né? Boa. Patrícia, super obrigado. Foi um privilégio te ouvir hoje. De verdade, obrigada pela oportunidade. Eu quero vocês agora nos visitando aí nas próximas localidades também, viu? Tomara. Precisamos aprender mais sobre o Mercado Livre, hein, Patrícia? Tá combinado. Obrigada a todos e eu espero que seja uma jornada aí muito, muito, muito boa para a gente continuar impactando aí o Brasil para 2022. Obrigado. E muito obrigado a você também que nos assistiu. A gente se vê no próximo webcast da Você Está Contratado. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.